Olá! O objetivo do nosso vídeo de hoje é tratarmos das obrigações solidárias. Durante as nossas atividades síncronas, eu trabalhei com vocês a teoria geral das obrigações solidárias, falando basicamente do conceito, que está lá disposto no artigo 264 do nosso Código Civil, que dispõe que há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Então, esse dispositivo do nosso Código Civil traz uma definição das obrigações solidárias, trazendo inclusive as espécies: solidariedade ativa, quando envolve mais de um credor, e solidariedade passiva, quando envolve mais de um devedor. Então, é uma obrigação do tipo complexa, mas a complexidade é do tipo subjetivo. Então, eu vou fazer aqui, conforme prometido, eu vou trazer um desenho, uma figura da relação jurídica solidária do primeiro tipo, da ativa, solidariedade ativa entre credores. Então, eu vou ter mais de um credor no polo da relação jurídica. Então, vamos colocar aqui credor 1, A, credor B, credor C. Temos aqui o vínculo jurídico, o liame, que os liga à pessoa de um devedor. Então, além desse vínculo que liga os credores ao devedor, eu tenho um vínculo que liga cada um dos credores, fazendo com que essa comunidade de credores seja considerado, nos termos do artigo 264 do nosso Código, como se um credor fosse, ou seja, que cada credor desse tenha direito à totalidade do crédito, da obrigação. E esse devedor possa ser constrangido a prestar a obrigação a qualquer um desses credores de forma indistinta. Isto é o desenho, a parte figurativa da obrigação solidária ativa. Por sua vez, uma obrigação solidária passiva, solidariedade passiva, eu vou me deparar, por exemplo, com a seguinte relação obrigacional. Eu posso ter um credor e posso ter dois ou mais devedores. Então, aqui, devedor 1, devedor 2, devedor 3. Além do vínculo que liga o credor aos devedores, eu tenho um vínculo jurídico que liga cada um dos devedores, fazendo com que, nos termos do artigo 264 do Código Civil, que cada devedor desse seja obrigado à dívida toda. Então, essa exemplificação aqui, de maneira figurativa, é para que vocês possam visualizar as obrigações solidárias, que basicamente se constituem por uma pluralidade de sujeitos, podendo acontecer essa pluralidade no polo ativo, quando a solidariedade se dá entre credores, podendo ainda acontecer uma pluralidade no polo passivo, ocorrendo então o vínculo entre sujeitos devedores. E ao final dessa parte conceitual, eu disse ainda que pode acontecer que a relação de solidariedade seja mista. Nós podemos nos deparar com uma relação jurídica solidária mista, onde eu tenho vários credores solidários e vários devedores solidários numa mesma relação jurídica obrigacional. Então, também fazendo uma síntese do que trabalhamos durante a nossa atividade síncrona, falei a vocês a respeito de um princípio extremamente importante, o princípio que eu considero maior relativamente às obrigações solidárias, é o que está disposto lá no artigo 265 do nosso Código Civil, que textualmente nos diz: a solidariedade não se presume,
ela resulta da lei ou da vontade das partes. Então, nós temos duas fontes das obrigações solidárias. Ou ela está constante de uma lei, está no Código Civil, está lá na CLT, um exemplo que eu dei, solidariedade que ocorre entre empregadores de um grupo empresarial, são solidários entre si, né? A solidariedade decorrente da prática de ato ilícito, né? Então, quando existem coautores de ato ilícito, esses coautores são, por força de lei, são solidários entre si. Então essa é a solidariedade legal, ela resulta dos termos da lei. Podendo ainda, o que é bastante comum, ocorrer a solidariedade contratual, decorrente da força de vontade. Da força de vontade dos contratantes. Então está lá numa cláusula contratual e aí então a solidariedade, né, ela se concretiza por força dessas duas fontes. Eu não posso presumir simplesmente que uma obrigação é solidária. E eu finalizei a nossa aula síncrona dizendo que trataria em vídeos, em pequenos vídeos, das espécies e de forma mais concreta, trazendo alguns casos para que vocês possam reconhecer a obrigação solidária, que eu farei no próximo vídeo. Tratarei especificamente da solidariedade ativa, aquela ocorrente entre credores, e a disciplina jurídica que as regula, e num terceiro vídeo, especificamente da obrigação solidária passiva. Esse tipo obrigacional guarda grande interesse para o estudante de direito, dada a sua aplicação prática, né? Que a função dessa solidariedade é garantir o crédito, então ela é bastante importante, com detalhes, minúcias a serem exploradas pelo estudante de direito. Então eu farei isso num terceiro vídeo curtinho, que possa colaborar com o conhecimento de vocês. Muito obrigada.